Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje lhe propõe analisar textos da Bíblia, nomeadamente os que se escutam nas Eucaristias deste domingo. O enquadramento cultural em que foram escritos e os desafios que hoje sugerem merecem agora o comentário do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, são as leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias do quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Porquê esta designação? Pois, antes de mais, também boa tarde aos nossos telespectadores. Retribuo os votos e espero que continuem a ter um bom tempo pascal. As leituras de hoje é particularmente o texto do Evangelho que dá este tom e faz parte um bocadinho daquilo que já eu diria que é uma herança simultaneamente cultural da Igreja e é um tema que importa levar as comunidades principalmente a refletir. No geral, o acento da liturgia e do espírito da liturgia deste domingo é colocado sobre o tema do Bom Pastor. Eu era capaz quase de me atrever a fazer um bocadinho a alteração disto. Eu quase que propunha que se fosse, mas era o tema dos bons rebanhos. Ou seja, das boas comunidades. Das comunidades que querem bons pastores, que são exigentes para com os pastores, que interpelam os pastores e que desafiam os pastores a serem pastores de boas comunidades. E, portanto, acho que não devíamos dissociar muito estas duas coisas. E estou a fazer a acentuação do tema comunidade, não por contraposição, mas para equilibrar. Porque acho que não há bons pastores se de facto não houver também boas comunidades. E esse acho que é um aspecto que é muito importante e que a atenção pastoral da Igreja também deve incidir aí. Os próprios pastores devem querer que as comunidades sejam ativas, dinâmicas, motivadoras e motivadas. Portanto, estamos a falar dos líderes das comunidades. Estamos a falar dos líderes das comunidades, dos pastores, dos parcos, dos padres que estão à frente de movimentos. Acho que não devíamos aí restringir só aos parcos. Mas, no fundo, todos os sacerdotes têm de ter esta dimensão pastoral do povo de Deus. Mas eu acho que também era muito importante que isto se acentuasse e se acentuasse fortemente aquilo que passa pela parte da comunidade. Aliás, isto levar-nos-ia também longe, porque esta relação pastor-comunidade, ou neste caso padre, pároco, comunidade paroquial, digamos assim, comunidade cristã, as comunidades, durante vários séculos, tiveram uma palavra muito importante a dizer na escolha dos seus pastores. E, portanto, isto levar-nos-ia muito longe, até eventualmente para repensar um pouco a atual configuração histórica do Ministério Ordenado, quer dizer, e como é que se chega ao Ministério Ordenado, como é que se chega à padre, quer dizer, portanto, eu acho que o acentuar os dois polos do binómio, como estava a fazer o Padre João Lourenço, está muito bem lembrado, quer dizer, não só o pastor, também não só a comunidade, mas um em função do outro, quer dizer... Sendo que o pastor, no caso o líder, se distingue por um conjunto de características que, se calhar, podem não ser muito aquelas que nós, à primeira vista, lhe atribuímos no contexto atual, não é? Pois, isso é verdade. E podem ter no resultado desse percurso que há pouco referia o Frei José Nunes. Mas lá está, quando uma comunidade iluminada pelo Espírito Santo tem uma palavra sobre a questão, há menos hipótese de ser rara, acho eu. Mas já o Novo Testamento, e isso para aqui temos os biblistas, já o Novo Testamento, em algumas das chamadas cartas pastorais, lembro-me, por exemplo, uma de São Pedro, fala das características dos pastores, não é? Quer dizer, que características devem ter os pastores de uma comunidade, enfim, os líderes de uma comunidade cristã. Eu acho que esta motivação da liturgia deste domingo, que não é só... Referiste ao fazer a apresentação, no sentido, uma espécie... a dimensão cultural que a liturgia envolve e que as leituras comportam. E eu acho que também é importante, quer dizer, aqui não estamos só a olhar para a questão cultural do universo de onde surgem as leituras, mas também para a questão cultural do universo onde se aplicam as leituras, onde se vivem as leituras, onde recebem. Ou seja, quem são os verdadeiros receptores? Quem é que acolhe e recebe a palavra de Deus? No fundo são as comunidades. Isto deveria merecer, ou seja, é o povo de Deus. E os pastores o recebem em função do ministério, por causa do ministério que lhes está confiado.
Isto acho que devia levar, biblicamente e logicamente, a pensar sempre cada vez mais no papel ativo que as comunidades devem ter. Eu não sei se a questão é pela escolha. Eu julgo que há, independentemente de se é por aí ou não, eu não sei. Agora, o que eu sei é que há uma coisa, é o dinamismo que a comunidade cria e implica na sua vivência, deve naturalmente comprometer os pastores. Ou seja, deve haver, eu não diria vigilância, mas deve haver uma atitude de aproximação, de empenho e de compromisso da comunidade com os pastores para que os pastores se sintam comprometidos na comunidade. E não como muitas vezes sucede, que os pastores parece que caem ali, fazem a sua vida, às vezes, anónima, emigram, desaparecem, e onde é que está a dimensão pastoral, pontifical, ou seja, pontifical no sentido de pontifex, de fazer ponte entre a comunidade e Deus. Onde a comunidade igreja particular e a igreja universal. Entre a vivência da fé e o serviço que se faz. De outra forma, caímos, e acho que é isso que deve ser evitado, e é nesse sentido que a minha reflexão vai, evitar o exercício funcional, porque é disso que muitas vezes está em causa agora. As pessoas estão a exercer esse serviço como uma espécie de funcionários. Isso é que é triste. Ainda numa apresentação mais, enfim, um pouco genérica deste domingo, farei José Nunes, e por causa desta temática do ministério, de apresentar Jesus Cristo como bom pastor, é um domingo em que se focam atenções na problemática das vocações. Exato. Na sua perspectiva, de que forma é que ele deve ser assumido e analisado? Se calhar de muitas maneiras, quer dizer, em primeiro lugar, pois dar graças a Deus por imensas vocações que há, não é? E em muitos lugares do mundo, imensíssimas vocações. Também continuar a rezar pelo aparecimento de vocações nos sítios onde elas estão a escassear. Eu acho que sim, eu acho que faz muito sentido, quer dizer, a oração, eu acho que faz mesmo sentido. E é muito importante. Depois, quer dizer, fazer também, se calhar, promover uma reflexão a nível das comunidades, que envolva as comunidades cristãs, que envolva também as famílias cristãs. Isso é muito importante, quer dizer, para que realmente se possa criar um humus, quer dizer, um ambiente, um bom terreno, onde possam surgir realmente também vocações. Isto sem volto a dizer, quer dizer, sem deixar de lado a responsabilidade das comunidades, realmente, de puxarem também por pessoas, de estimularem pessoas, de pedirem a pessoas, de sugerirem a pessoas que avancem, quer dizer, para este Ministério, não é? Mas, portanto, há muitas maneiras de celebrar isso. De qualquer maneira, isso gostava de vincar, quer dizer, o importante, o conteúdo central do bom pastor e de toda esta questão das vocações é realmente a questão do serviço. Quer dizer, é o dar a vida. Aliás, no Evangelho há uma frase muito bonita: a minha vida sou eu que a dou, ninguém me atira. Quer dizer, isto diz o bom pastor. E, portanto, isso é que é o núcleo central da questão. Quer dizer, nós na Igreja e na vida em geral precisamos realmente de pessoas, e toda a gente deveria ser um pouco assim, que se ponham ao serviço dos outros, quer dizer, que ponham os outros em primeiro lugar e não a sua própria pessoa, quer dizer, e isso que é um chamamento de todos os cristãos, que é a vocação de todos os cristãos, deve estar simbolizado de maneira mais perfeita na figura daqueles que estão ao serviço das comunidades como padres, como pastores, como líderes, enfim. Com o andamento do nosso programa, vamos fazer, se calhar, de forma mais sucinta a análise aos textos da Bíblia, porque o tempo vai avançando. Padre João Lourenço, a primeira leitura que se escuta neste domingo é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Em que circunstância se comenta aí no texto, creio eu, a cura de um paralítico, creio? Pois, esta leitura dos Atos dos Apóstolos é, efetivamente, uma releitura que os apóstolos fazem deste acontecimento que marcou a primeira comunidade. Ou seja, esta cura deste paralítico, junto à porta dourada do templo, ou seja, à porta que dava acesso ao interior do recinto do templo, e que este episódio, enfim, dentro dos parâmetros que faz parte dos Atos dos Apóstolos, é um acontecimento que leva os apóstolos a tirar duas conclusões que eu acho que são muito, muito importantes. Um é mostrar, é afirmar a messianidade de Jesus, ou seja, Jesus é um Messias, é um Salvador,
é este o único Salvador de Deus e imediatamente fazem essa releitura a partir do Antigo Testamento. Ou seja, as promessas feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento encontram o seu eco, encontram a sua realização, encontram a sua concretização efetiva na pessoa de Jesus. Este é o elemento fundamental que marca todo o Novo Testamento e que marcará toda a comunidade cristã. Portanto, isso acho que é muito importante. Depois, o outro elemento que serve aos apóstolos é que eles utilizam também este texto para ganhar alguma relevância, eu diria quase alguma autoridade diante da própria comunidade judaica que os passa a respeitar e que passa a olhar para eles não como uns ignorantes galileus que desceram a Jerusalém acompanhados por um mensageiro ou uma pessoa que se dizia Salvador e ficaram aqui, mas alguém que de facto com sinais, com atitudes, com uma presença começam a ganhar crédito e a transformar naturalmente esta cidade. Portanto, este é, no fundo, um bocadinho o espírito que percorre esta primeira leitura e que é importante. Ela é essencialmente significativa para nós porque nos faz, de alguma forma, recuar ou reatualizar aquilo que é a experiência da primeira comunidade cristã, que é também aqui, para a nossa questão do tema das vocações, é importante para as próprias comunidades. É em nome de Jesus, foi o que é a frase que ali está. É nessa atitude que qualquer líder, qualquer ministro, e ministro sagrado, no caso, qualquer pastor deve agir. Claro, exatamente, é em nome de Jesus. Por uma razão muito simples, é que nós, por nós, não temos poder. Jesus fazia os milagres em nome pessoal. Eu te ordeno, dizia ele ao paralítico, levanta-te e anda. Eu te digo, a tua fé te salvou. Os apóstolos não dizem eu, dizem em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quer dizer, nós, com a força de Jesus em nós, em nome de Jesus, com o Evangelho de Jesus, é que poderemos fazer o trabalho, digamos assim, apostólico. Eu desta leitura gostava só de sublinhar a última frase, que eu acho linda. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Era o que dizia o Padre João Lourenço. Jesus é o único Salvador, é Ele o Messias. Não há debaixo do céu, não há mais nenhum nome no qual possamos ser salvos. Isto é muito bonito, porque no Novo Testamento há várias definições ou atribuições de quem é Jesus. Sei lá, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Messias. São Pedro, uma vez nos Atos dos Apóstolos, também dizia quem é Jesus? Um homem que passou na terra fazendo o bem. Pronto, são coisas que se dizem acerca de Jesus. E esta é maravilhosa. Quem é Jesus? Olha, é aquele único que debaixo do céu pode salvar. Quer dizer, isto é lindíssimo e, portanto, nós, então, podemos ser nas políticas mais das direitas ou das esquerdas, costumo eu dizer, nos futebols mais destes ou daqueles. Pouco importa, quer dizer, quem nos salva é Jesus. Mais ninguém, quer dizer. No resto nós somos livres de buscar cada um os melhores caminhos para viver isso. Mas só Jesus é que é o nosso Salvador. Só Ele é que nós seguimos, só Ele é que é a nossa luz. Essa é a grande experiência que se traduz também neste texto da primeira carta do apóstolo São João e que se escuta nas Eucaristias deste domingo, na segunda leitura, a condição filial. Este pequenino texto da segunda leitura da primeira carta de São João, no fundo é um bocadinho a afirmação daquilo que o Frei Zé nos acaba de dizer. Ou seja, se Jesus é o único Salvador, em que é que consistiu essa salvação? O próprio São João o diz no prólogo do seu Evangelho. Aqueles que acreditaram no seu nome, ou seja, aqueles que aderiram, que se entregaram e acreditar no nome, acreditar na pessoa, Deus o poder se tornarem filhos de Deus. E temos aqui. Então, nós somos filhos de Deus, mas ainda somos filhos de Deus, não em plenitude, porque essa plenitude é um percurso, é um caminho, mas somos já filhos de Deus na condição de que aderimos a Ele plenamente. E aguardamos em jubilosa esperança, no fundo, essa plenitude, esse encontro definitivo, essa entrega plena. E acho que é isso que, no fundo, este texto. São João, na sua leitura, na sua primeira carta, enfim, das três, esta é aquela que é verdadeiramente uma carta, tem afirmações muito determinantes e muito incisivas, eu diria quase muito dicotómicas, ou seja, a afirmação de Jesus na sua plenitude e da nossa condição, e aqueles que não aceitam esta humanidade de Jesus, esta condição de Jesus, estes naturalmente são aqueles que estão longe da salvação, são aqueles que ainda não aderiram à salvação. Aqui
São João vem exatamente reforçar e isto contrapõe-se um bocadinho com o sentido do mundo, mas acho que é assim mesmo, é a normalidade, há caminhos e aqueles que aderem a Cristo escolhem e são esses que têm acesso nesse caminho a essa plenitude que lhe é proposta. Frei José Nunes, de que forma é que se experimenta esta condição filial, este sermos filhos de Deus? É com uma grande alegria. Isto é como ter sido o Euromilhões, porque isto é uma sorte. É uma sorte em dois sentidos. É uma sorte, é uma coisa maravilhosa nós sermos filhos de Deus. Porque isto significa o quê? O que é que quer dizer nós sermos filhos de Deus? Significa termos um pai espetacular, quer dizer, termos um pai que nos ama brutalmente e que não há melhor pai. Portanto, isto é uma sorte, mas é uma sorte noutro sentido também para nós cristãos. É que nós sabemos isso. Essa é outra sorte. Porque eu acredito que Deus é pai de toda a gente. Deus é pai de tudo e todos, de todos os homens e mulheres da terra. Só que há muitos que não o sabem. Nós sabemos. Então, e pelo batismo significamos isso mesmo, quer dizer, então nós temos uma sorte em dois sentidos, quer dizer, somos filhos de Deus, temos o melhor pai que existe. Que nos ama, que nos protege na vida, que nos abençoa na vida, que nos ajuda, que nos dá a mão nas dificuldades. E depois sabemos que é mesmo assim. Isto, portanto, só podemos viver isto na alegria. Tudo isso não acontece, enfim, num mundo um pouco transcendente e pouco próximo do dia-a-dia de cada um? Não, mas no dia-a-dia, pois aí é que está, quer dizer, nós seríamos... Ou essa proximidade, ela consegue-se e atinge-se através de que forma? No dia-a-dia, justamente, quer dizer, nas pequenas coisas que a gente vai vivendo. Quando a gente vai nos transportes públicos, quando a gente conversa com uma pessoa no intervalo do trabalho, quando a gente sai do trabalho para ir lá fora fumar um cigarrinho, às vezes com um colega também, ou simplesmente para ver a rua, quando a gente fala com alguém, quando a gente pega no telemóvel. Quer dizer, todas as circunstâncias da vida, quando estamos em casa, na família, quando estamos à mesma mesa, todas as circunstâncias da vida podem servir para fazer essa experiência da fraternidade, isto é, de nos sentirmos irmãos, filhos de Deus. Isso é a coisa que mais dá sentido à vida. Isso pode ser experimentado sempre. A sabedoria está em saber experimentar isso muitas vezes, não é? E poderíamos continuar a analisar a questão, mas temos de partir para a análise do texto do Evangelho. É no capítulo 10 do evangelista João. Padre João Lourenço apresenta-nos essa figura que já referimos no início do programa, o bom pastor. Pedindo antes de mais um enquadramento bíblico da figura do bom pastor. O enquadramento bíblico é muito simples. Esta figura do bom pastor tem muito a ver com a identidade cultural do povo de Israel, não é? Um povo nómada, que na sua origem é um povo de transhumância, ou seja, formado de pastores, de tribos nómadas, que migram e que sabem, por experiência, qual é o papel e a função do pastor. Portanto, é ir buscar aquilo que é a tradição cultural, a antropologia cultural daquele povo, uma figura, e agora dá-lhe um sentido diferente. Essa mesma figura que vem no aspecto cultural foi retomada biblicamente por alguns, principalmente pela teologia profética. Estou-me a recordar de Jeremias e, muito mais significativamente, do profeta Ezequiel, que, por sua vez, o próprio profeta Ezequiel, no amaranhado das comunidades da Babilónia no exílio, sente o que é esse serviço de pastorar aquelas comunidades, não é? E, portanto, esta figura é retomada, o próprio Ezequiel fala de que Deus dará pastores ao seu povo, num cântico muito bonito que se canta, não é? E São João vai buscar esta figura para, naturalmente, aplicá-la, vai buscá-la, Jesus coloca-a na boca de Jesus, para aplicá-la à própria missão que Jesus faz. O que é claro que aqui temos um sentido que é de diversas funções. Eu acho que o pastor é aquele que ajuda o rebanho a escolher o verdadeiro pasto, a levá-lo a lugares onde supõe que há pastos, água, etc. Mas também tem outra função. O pastor reúne o rebanho. À volta dele congrega. E eu acho que é muito importante nós hoje em dia, acho que nas nossas comunidades era muito importante pôr em evidência esta dimensão. O sentido do pastor como aquele que congrega, não aquele que toma partido. Não aquele que chega às comunidades e põe tudo em pantanas, faça a quem o precedeu ou faça aos grupos que existem, que é o que infelizmente muitas vezes existe, não é? Mas o pastor congrega, que acolhe, que sabe diminuir as diferenças, que sabe ajudar a congregar e a celebrar com todos a mesma fé. Porque a união entre o pastor e as comunidades não se faz pelos gostos, nem pelo clube, nem pelos olhos,
pelo menos não se deve fazer, às vezes é capaz de fazer, mas deve-se fazer a partir da celebração da fé, a partir da oração. E aí todos podem rezar, aí todos podem celebrar a fé. Aí todos podem sentir-se na mesma comunhão. Porque ele não pode perder o sentido de que é pastor para reunir e é pontifex para fazer ponte, para congregar e levar e ajudar as comunidades a caminhar para Deus. E nesse sentido eu acho que este domingo é muito importante. E volto a referi-lo, é importante para os pastores se assumirem, mas é importante para as comunidades serem verdadeiramente comunidades que querem ter bons pastores que as ajudem a discernir os caminhos de Deus. Presidente, nos comentar este texto, tendo presente também um fator, que é o da adequação de linguagem. Vimos que, de facto, a figura do bom pastor, do rebanho, das pastagens, são circunstâncias que, se calhar, nos dias de hoje é mais difícil atribuir-lhes o significado que o texto bíblico atribuía. Sim, isso sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós hoje, aliás, Jesus, se vivesse hoje, num meio urbano, usaria certamente outra linguagem, outra simbólica, outra imagem, e não a do bom pastor. De qualquer maneira, eu acho que todos nós entendemos, porque todos nós, no fundo, já vimos algum filme, já ouvimos contar alguma história. A gente sabe que o pastor, mais ou menos, pronto, é aquele que anda a guardar uns rebanhos, não é? Quer dizer, para que as ovelhas não se percam, não é? Quer dizer, e houve mais uns e até em meio urbano daqui. Se vêem também, não é? Também em meio urbano se vêem. Ora bem, mas o que eu queria dizer era isto. A partir desta pequena imagem que possamos ter, a experiência da vida no dia-a-dia e nas próprias comunidades cristãs pode ajudar muitas pessoas a entender bem melhor o que é isto do bom pastor. Porque o bom pastor, de facto, nós falamos da comunidade e do seu líder. E isso está muito bem. Mas se nós formos a ver bem, o bom pastor tem que ser muitas pessoas. Os pais têm que ser bons pastores dos filhos, digamos assim. Os patrões deviam ser bons pastores dos empregados. Portanto, essa experiência podemos fazê-la nas comunidades cristãs. Um catequista tem que ser um bom pastor do seu grupo de catequese. Um animador ou, por exemplo, um responsável de um grupo de jovens ou de uma comunidade neocatecumenal tem que ser um pastor do seu grupo. Portanto, esta função, este serviço, no fundo, pode e deve ser partilhado por muita gente. Então, de certa maneira, isso torna mais fácil entender a imagem, apesar dela já estar um pouco desadequada ao nosso tempo. Ficam esses comentários, essa análise aos textos da Bíblia. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde de facto quisemos apresentar os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desejo um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.